repercutiu na sessão ordinária da Câmara de Bauru nessa semana a ação popular que questiona na Justiça a falta de um chamamento público pelo Poder Público para o gerenciamento do recinto Melo Moraes. O vereador Coronel Meira também trouxe outro ponto aqui durante o pronunciamento na tribuna, que é a alteração de finalidade do uso do espaço ao longo do tempo, né, vereador? Também, veja só, a ação popular, quando ela é proposta, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta que está à disposição de qualquer cidadão, né, quando ele percebe ou quando ele vislumbra que há uma lesão ao patrimônio público, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio cultural, enfim, ela tem lá os seus requisitos. Mas o que mais chama a atenção é quando a ação popular é voltada para uma lesão ou quando o erário público ele é violado, ou ele tem lá os seus valores dilipendiados. Muito bem, aí o cidadão, que é um advogado, que é o Dr. Cirineu, ele ajuizou uma ação popular, demonstrando que o uso do espaço público do recinto Melo de Moraes ele está sendo lesivo ao patrimônio público, ou seja, há uma pessoa lá, uma associação que explora esse espaço, né, e desenvolve atividades, cobra para uso dessas atividades, portanto, há um prejuízo ao erário. Essa discussão sobre o recinto Melo de Moraes é uma discussão que já vem há muitos anos, né? Nós não podemos esquecer que isso foi uma doação do governo do estado, na época da Secretaria da Agricultura, para a Prefeitura Municipal. A única condição que foi exigida à época era que lá sempre fosse destinado para que a exposição agropecuária, né, a Expo Bauru, fosse dado continuidade a essa exposição. E aí, em um determinado momento, o município ele se viu na impossibilidade ou na incapacidade de gerir aquele espaço. Então, o governo Tugangerame, em 2008, naquela época era permitido isso, ele fez uma concessão do espaço, praticamente sem ônus, desonerosa, ou seja, sem qualquer contrapartida. Era uma contrapartida apenas simbólica, de 150 a 200 reais. E aí a Arco assumiu aquilo ali para que aquele espaço fosse recuperado. Diga-se de passagem, naquela época o espaço era totalmente degradado, era uma coisa assim, abandonado, né? Naquela época não se tinha tanto viciados em drogas, mas ele acabava sendo ocupado por algumas pessoas, usuários de droga, que se escondiam no local e tal. E quando você ia realizar um evento como a Expo, você não tinha o espaço adequado e condizente para a grandiosidade do evento. Aí ele decidiu transferir essa responsabilidade por meio de uma concessão à Associação Regional do Centro-Oeste Paulista, que é a Arco. A Arco assumiu de 2008 a 2018 e houve uma grande transformação do recinto. Nós não podemos deixar de esquecer disso. O que eles fizeram lá? Eles reformaram, ampliaram, iluminaram, cercaram. Às vezes o poder público também fez injeção de recursos lá, porque o poder público ele é o proprietário da área de qualquer jeito. Muito bem. Em razão disso, aí, em 2018 venceu o contrato, né, venceu o prazo de concessão. E aí tinha que se fazer, a legislação hoje exige um chamamento público, ou seja, eu tenho que chamar publicamente os interessados em querer fazer a exploração daquele espaço. E isso não foi feito à época, talvez porque estava na iminência de acontecer já a exposição, e aí o prefeito, por meio de um decreto, ele fez uma permissão de uso. A permissão ela é precária, ou seja, a qualquer momento a prefeitura pode revogar. E aí a Arco continuou explorando o espaço via permissão de uso, né, estabelecido num decreto, e agora vem o cidadão dizendo o seguinte, que a Arco, além da realização da Grande Expo Bauru, está explorando o espaço, ou seja, aspas, vendendo o espaço para outras entidades, né, principalmente ligadas a estudantes, para a realização de festas, ou seja, está comercializando o espaço. E ao que consta, isso não é possível. Então o cidadão, ele está no seu legítimo direito, interesse em questionar isso à prefeitura. Ele esgotou a sua paciência, né, em relação ao poder público, porque as respostas foram sempre evasivas. Então agora ele decidiu, por meio da ação popular, questionar a administração pública para perguntar o seguinte, bom, e aí, como é que nós vamos fazer com esse espaço? Então agora a administração pública ela vai ser chamada a juízo para poder falar, poxa, por que você não fez o chamamento público? Eu acredito que se fizer um chamamento público hoje vai ser deserto, posso estar enganado,
Mas se for deserto, muito que bem, aí o prefeito pode conceder ou permitir o uso por meio do decreto. Eu entendo assim também. Mas, de qualquer forma, o que importa é que a sociedade, o cidadão hoje, ele tem o seu legítimo direito e interesse em discutir, em questionar o prefeito municipal que foi eleito pelo povo do uso de um determinado espaço público. Então, eu, assim, afianço a postura e a atitude do advogado e espero que, no futuro próximo, o prefeito faça o chamamento público como é devido e, se porventura for deserto, que ele dê o encaminhamento por meio de permissão, por meio de decreto, à associação que, se porventura se prontificar a assumir a responsabilidade. O que não pode é ficar um espaço público sendo explorado por um particular, cobrando por isso, e muitas pessoas ali no entorno reclamando do barulho, do som alto, de perturbação de sossego praticamente todos os finais de semana. Obrigada. Esse foi o vereador Coronel Meira falando para a TV e Rádio Câmara Bauru.